Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego e você está no canal Sala da Química. Aqui o conteúdo é voltado para a galera que tem muita dificuldade nessa disciplina. Na videoaula de hoje nós vamos começar uma playlist sobre soluções. Fica ligado! Muito bem, galera. Quando a gente fala a palavra soluções, o que vem à sua cabeça? Normalmente as pessoas usam muito essa palavra de maneira errada. De maneira bem simples, solução nada mais é do que uma mistura homogênea. Então, toda vez que você tem uma mistura homogênea, você tem uma solução. Solução é mistura homogênea. Mistura homogênea é uma solução. Claro, galera, que quando a gente fala em soluções, nós temos vários exemplos de soluções. A água mineral, que é a água que a gente bebe, nós sabemos que ela é uma mistura homogênea de água com vários minerais. O nosso ar atmosférico é uma mistura homogênea de vários gases. O ouro que você usa, a joia 18 quilates, também é um exemplo de uma mistura homogênea, portanto, uma solução. Então, de uma maneira muito simplificada, solução é uma mistura homogênea. E quando a gente fala, então, em misturas homogêneas, você vai concordar comigo que há uma infinidade de possibilidades de estudo. Por isso que existem vários tipos de solução. E, basicamente, essa divisão ela vai depender do estado físico dos componentes daquela solução. Por exemplo, existem soluções que são ditas soluções sólidas. Obviamente que quando você fala em soluções sólidas, você está falando de misturas homogêneas que os componentes estão no estado sólido. Vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Você já ouviu falar do bronze? O bronze, ele é uma mistura de cobre e estanho. No entanto, uma mistura homogênea. Você não consegue distinguir naquela mistura o que é cobre do que é estanho. Então, como os dois componentes são sólidos, você tem uma solução sólida. Existe também um exemplo do aço. O aço, galera, é uma mistura homogênea de ferro e carbono. Então, quando você junta os dois, você tem um material chamado aço. E um detalhe muito importante que eu preciso falar para vocês a respeito do aço é que o aço, ele une dois mundos muito diferentes. O ferro é um metal extremamente forte, resistente e rígido. O carbono é um elemento químico que ele apresenta flexibilidade. Você deve lembrar comigo, por exemplo, daquela modalidade olímpica do salto com vara. O salto com vara, gente, aquela vara que o atleta usa, ela é feita de fibra de carbono. Uma das características da fibra de carbono é ter essa flexibilidade. Quando você junta a rigidez do ferro com a flexibilidade do carbono, você tem um material chamado aço. E é muito importante eu falar para vocês e também contextualizar que essa característica é muito utilizada na engenharia civil. Você deve saber, por exemplo, que um viaduto tem a sua estrutura feita de aço. E eu acredito que você, assim como eu, já ficou parado ali no trânsito em cima de um viaduto, estava passando um caminhão do lado e o viaduto começou a balançar e você ficou meio ali desesperado, meu Deus do céu, o negócio aqui vai cair, pelo amor de Deus. E não cai, galera, não é assim tão fácil. Por quê? Justamente o viaduto se move para dissipar aquele impacto que está sendo causado pela movimentação do caminhão. E quem é o responsável por isso? O carbono. A rigidez, a dureza, a resistência do viaduto, daquela estrutura, é dada pelo ferro. Então, olha só que característica interessante. Uma solução sólida que tem uma aplicabilidade muito interessante e que você precisa ficar ligadão aí, beleza? Galera, uma outra solução sólida é o latão. O latão, vou dar um exemplo aqui para vocês. O latão ele é normalmente utilizado na confecção aí de instrumentos musicais. A estrutura de alguns saxofones são feitas de latão. Latão é um material relativamente barato, feito de dois metais, o cobre e o zinco. Lógico, galera, mistura homogênea para poder ser chamada de solução. Um
detalhe também que eu preciso falar para vocês é o seguinte, ó. Esses 3 exemplos que eu coloquei aqui são exemplos de ligas metálicas. Ligas metálicas, galera, são soluções sólidas em que pelo menos um componente é um metal. Ó, pelo menos um componente é um metal. Vocês sabem que o carbono não é metal, mas o aço é considerado uma liga metálica porque ele contém na sua estrutura um metal, que é o ferro. Tranquilidade aí, meus queridos? Tudo de boa? Vamos continuando? Vamos lá, então. Solução gasosa. Solução gasosa você tem quando os componentes da sua mistura homogênea estão no estado gasoso. Aliás, galera, convenhamos, toda mistura gasosa é uma solução. Por quê? Porque toda mistura gasosa é homogênea. Toda vez que você mistura gases, galera, não tem como eles formarem um sistema heterogêneo. Isso é inerente à natureza do gás. Botou 2 gases, ou 3, ou mais, enfim, juntos, eles vão formar um sistema homogêneo. E claro que quando a gente fala de solução gasosa, o ar atmosférico, que foi o exemplo que eu citei ali no começo da aula, é perfeito, sim, se encaixa perfeitamente. Beleza pura, galera? Solução líquida, ó, deixa eu falar para vocês um detalhe aqui importante. Quando a gente fala em solução líquida, você não precisa necessariamente ter todos os componentes no estado líquido. Claro, pode ter. Um exemplo é o álcool hidratado. Quando você fala álcool hidratado, você está falando de uma mistura de álcool e água. Álcool líquido, água líquida, misturou os dois, vai dar uma mistura homogênea. Um exemplo até, galera, do álcool hidratado é o álcool que você coloca aí no teu carro flex. Quando você para lá no posto para abastecer e diz aí, ô amigão, enche aí por favor o tanque com álcool, você está colocando no tanque do seu carro uma mistura homogênea, uma solução. Mas peraí, professor, o senhor não falou que mistura homogênea, para ser mistura, tem que ter 2 ou mais componentes? Se eu paro no posto e digo pro cara encher de álcool, ele vai colocar só álcool. Então por que o álcool do posto é uma solução? Galera, o álcool do posto não é uma substância pura. O álcool do posto ele é constituído basicamente de 96% de álcool e 4% de água. Então ele é sim uma solução. Então, quando você pede lá para o frentista encher o tanque do seu carro com álcool, para cada 100 litros de álcool, 96 é álcool de fato e 4 litros é de água. Portanto, o álcool do posto é um exemplo de uma solução líquida. Agora, galera, na solução líquida, lembra, pelo menos um componente tem que ser líquido. Então, você pode ter outros componentes em outros estados físicos diferentes. Quer ver exemplo? Ó, vamos aqui comigo. Água do mar, certo? Água do mar é um líquido, beleza. Só que ela tem sólidos dissolvidos. E esses sólidos dissolvidos são sais, os sais marinhos. Portanto, galera, a água do mar é um exemplo de solução sólido-líquido. Percebeu aqui o tracinho que eu coloquei? Ó? S-L. A partir de agora eu vou ensinar para vocês esses termos que nas aulas futuras, claro que isso aqui vai ter uma utilidade tremenda, principalmente quando a gente estiver resolvendo exercícios, beleza? Então, quando você lê o termo solução S-L, quer dizer uma solução sólido-líquido. Tem algum sólido dissolvido em algum líquido. No caso da água do mar, sais dissolvidos na água. Agora, galera, refrigerante também é um exemplo de uma solução. Só que quando a gente fala em refrigerante, nós pensamos basicamente em mistura de líquido e gás. Portanto, o refrigerante é uma solução líquido-gás. É uma solução de um gás dissolvido em um líquido. Beleza pura, galera? Vale ressaltar e enfatizar bem que são exemplos de misturas homogêneas, tranquilo? Agora, galera, vamos fazer o seguinte. Você já sacou, então, que existem vários tipos de solução e isso depende muito do estado físico dos componentes dessa mistura, beleza? Agora, a partir desse momento, nós vamos enfatizar e nós vamos estudar alguns tipos de solução. Na aula de hoje, eu quero ver com vocês a solução
líquido, gás ou gás líquido, a ordem que você vai falar, tanto faz. Quando a gente pensa em solução gás líquido ou líquido gás, nós estamos falando de um gás dissolvido em um líquido. Claro que o exemplo principal disso aí, ó, é o refrigerante, mas nós podemos também pensar lá na água do aquário. Aquela aguinha lá do aquário que o peixe está respirando, saiba que o peixe respira o mesmo oxigênio que eu e você respiramos. A diferença é que nós respiramos oxigênio gasoso, o peixe respira oxigênio aquoso, que é o gás oxigênio dissolvido na água. Mas professor, como pode um gás se dissolver em um líquido? Galera, aí que tal? Saca só. Gás e líquido tem uma natureza, tem naturezas químicas muito, mas muito diferentes. Sabe a história dos opostos? Pois é o gás e o líquido. Gás, moléculas agitadas, alta energia cinética. Por falar nisso, a gente já tem a aula de estados físicos da matéria aqui no canal. Vou deixar um card aqui para você depois lá conferir, beleza? Então, gás, aquelas moléculas lá agitadas, doidas, bate de um lado, bate do outro, vai e volta. O estado líquido é um pouco mais comportado. As moléculas têm a sua agitação, tem um espaço intermolecular um pouco menor. Então, na química, juntar coisas que são diferentes é um pouquinho complicado. Por isso que eu quero te falar que é o seguinte: dissolver um gás em líquido não é tão fácil, mas a solubilidade dele depende de vários fatores. Vou destacar aqui dois que são mais relevantes: a pressão do gás sobre o líquido e a temperatura do líquido. Galera, eu vou alertar vocês agora num ponto, presta atenção. O que eu vou falar a partir de agora é muito, mas muito importante. Sabe por quê? Isso cai em qualquer tipo de concurso ou prova de maneira contextualizada. E eu quero que você anote todos os exemplos que eu vou te passar a partir de agora para você tomar nota de como isso aí pode ser cobrado. Beleza? Vamos começar aqui, ó. Pressão do gás sobre o líquido. Primeiro eu vou te explicar a regra, depois eu vou te dar alguns exemplos para você sacar a regra. Beleza? Vamos lá. Esse P aqui, galera, está representando a pressão do gás sobre o líquido e esse S está representando a solubilidade do gás naquele líquido. Seta para cima significa maior, seta para baixo significa menor. Vamos ler comigo aqui, ó. Quanto maior a pressão do gás sobre o líquido, maior a solubilidade do gás naquele líquido. E o contrário é verdadeiro. Quanto menor a pressão do gás sobre o líquido, menor a solubilidade do gás no líquido. Agora fica tranquilo que eu vou te explicar isso aí. Vamos começar com o exemplo do refrigerante. Você foi lá, pegou uma garrafinha de refrigerante e abriu a garrafa. O que acontece? Faz aquele barulhinho clássico, barulhinho característico. Tss. Não é isso? Abriu a garrafa, você ouve o gás escapar. Sabe por que o gás escapa? Quando você abre a garrafa, pensa comigo, a pressão dentro da garrafa está aumentando ou está diminuindo? Claro que está diminuindo. A garrafa, quando fechada, a pressão dentro dela é muito alta. Aliás, você sabe por que a pressão da garrafa é tão alta? Para manter o gás carbônico dissolvido na bebida. Entenderam, galera? Garrafa fechada, pressão muito alta para você garantir a máxima quantidade de gás dissolvido naquela bebida. Só que quando você abre a garrafa, inevitavelmente você vai baixar a pressão. Claro, você vai igualar a pressão interna da garrafa com a pressão externa. Então, abriu a garrafa, a pressão cai. Se a pressão cai, o que acontece? A solubilidade do gás diminui. Isso significa que o gás vai sair da bebida. Por isso que quanto mais tempo você demorar para tomar o seu refrigerante que está no copo, menos gás ele vai ter. Porque como a nossa pressão atmosférica é relativamente baixa, ó, o gás
vai embora. A solubilidade dele diminui, vai embora. Inclusive, galera, falando nessa paradinha aí de refrigerante, eu posso citar para vocês também o processo de gaseificação dos refrigerantes. A gaseificação do refrigerante, ele é feita fazendo uma prensagem do gás que se encontra sobre o líquido. Então, nas indústrias que fabricam refrigerante, depois de todo o processo fabril, você gera o xarope do refrigerante. O xarope do refrigerante, galera, é o refrigerante pronto para beber, só que ele fica sem gás, ele está sem gás ainda, então a gente chama de xarope do refrigerante. Botamos o xarope dentro de um recipiente, sobre o líquido a gente coloca uma camada de gás carbônico e prensa aquele negócio. Exerce pressão, uma pressão muito alta. Para que essa pressão muito alta? Para você garantir que todo o gás carbônico que esteja acima do líquido vá se dissolver nele. Então, galera, quanto mais pressão o gás fizer sobre o líquido, mais gás você vai ter dissolvido no líquido. Deu para entender isso aí, galera? Agora, olha um outro exemplo contextualizado que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Eu quero que vocês imaginem comigo dois lagos situados em cidades diferentes. Vamos imaginar um lago no Rio de Janeiro, certo? Rio de Janeiro, nível do mar. E vamos imaginar um lago na cidade de La Paz, que a altitude é bem maior do que do Rio de Janeiro. Se você desconsiderar o fator temperatura, vamos supor que os dois lagos eles estejam exatamente com a mesma temperatura. Eu te pergunto, qual dos dois vai ter mais oxigênio dissolvido? Não levando também em consideração presença de poluição ou qualquer coisa, tá bom? Rio de Janeiro ou La Paz? Qual lago tem mais oxigênio dissolvido? O Lago do Rio de Janeiro. Por quê, galera? O Rio de Janeiro não é a cidade mais baixa? Eu acho que você lembra lá da física, da geografia, que quanto mais baixo for um local, maior é a sua pressão atmosférica. E quanto maior a pressão atmosférica, lembra que o oxigênio está na atmosfera? Exercendo muita pressão, a solubilidade dele no lago vai ser maior. Um lago na cidade de La Paz, local com altitude maior, você vai ter uma pressão atmosférica menor, consequentemente, menos gás dissolvido. Claro, galera, que eu não preciso nem falar para vocês que isso aqui vai ter consequências biológicas sem limites. Peixes que têm maiores necessidades de oxigênio vão procurar determinados tipos de lagos. Normalmente lagos com uma temperatura mais baixa e em baixas altitudes. Daqui a pouco eu vou falar para vocês essa parada da temperatura. Agora, um peixe que não precisa de muito oxigênio para sobreviver, ele consegue lá se satisfazer com pouca coisa? Ele não precisa necessariamente disputar ambiente num lago mais baixo. Ele pode ter a sua vida toda desenvolvida em lagos com altitude mais elevada, em cidades mais altas, enfim. Entenderam, galera? Passei para vocês aqui duas aplicações muito importantes: refrigerante e oxigênio dissolvido aí nos lagos, tranquilo? Agora, um outro fator não menos importante que afeta a solubilidade de um gás em um líquido é a temperatura do líquido. E como que isso afeta? Vem comigo aqui, ó. Olha a regra. Quanto maior a temperatura do líquido, menor a solubilidade do gás no líquido. Quanto menor a temperatura do líquido, maior a solubilidade do gás no líquido. Peraí, a temperatura então é ao contrário. Se a temperatura estiver alta, solubilidade baixa. Se a temperatura estiver baixa, solubilidade alta. Como se fosse inversamente proporcional. Mas, galera, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Vamos voltar para o exemplo do refrigerante? Alguma vez na sua vida, acidentalmente ou de propósito, você já abriu um refrigerante quente? Quando eu falo quente, galera, estou me referindo à temperatura ambiente. Você pegou lá um refrigerante que você comprou no supermercado, ele não está gelado, você foi lá e acidentalmente abriu. Você deve ter percebido a intensidade do barulho que faz.
Se o refrigerante está a uma temperatura mais alta, o gás vai estar pouco dissolvido. Aí, quando você abre, ó, o que acontece? O gás carbônico vai embora. E nesse caso, galera, não adianta colocar o refrigerante para gelar, porque o gás não vai voltar a se dissolver nele uma vez que o gás já foi embora. Então, abriu o refrigerante quente, já era, virou xarope. Agora, do contrário, se você quer tomar um refrigerante com a máxima quantidade de gás que ele tem, você vai tomá-lo o mais gelado possível. Quanto menor a temperatura do refrigerante, mais gás dissolvido ele vai ter. Então, quando você abre um refrigerante bem geladinho, ó, ele faz aquele barulho clássico de escape de gás, mas não tão intenso quando comparado com refrigerante quente. Agora, galera, para tudo, parou. Uma certa vez, eu estava dando essa aula aqui, que eu estava falando para vocês, e aí, parará, dando exemplo do refrigerante tal, e um aluno me fez uma pergunta muito inteligente. Professor, o senhor tá falando aí dessa parada de temperatura do refrigerante e tal, e quanto menor a temperatura do refrigerante, mais gás eu vou ter dissolvido, não é isso, professor? Só que uma certa vez eu peguei uma garrafa de refrigerante, botei no congelador e esqueci. E aí, quando eu me lembrei, fui lá, o refrigerante já estava quase todo congelado. Quando eu abri a garrafa, professor, fez um barulhão. Todo o gás tinha saído do refrigerante. E na hora que eu fui tomar, só tava o xarope. Então essa regra que o senhor ensinou tá errado. Porque se a temperatura baixa, solubilidade alta, o refrigerante estava mega gelado e quase não tinha gás. Então tá errado esse negócio, professor! Muita calma nessa hora, meus queridos. Vejam bem, eu estou ensinando para vocês solubilidade de gás em líquido. Solubilidade de gás em líquido. Quanto mais gelado tiver o refrigerante, mais gás ele vai ter dissolvido, certo? Enquanto o refrigerante for líquido. A partir do momento que o refrigerante congela, ele virou um sólido. E gases não se dissolvem em sólidos. Por isso que quando o refrigerante congela, o gás vai embora. Entenderam? E um outro exemplo aqui, galera, falei do refrigerante, vamos voltar a falar lá do exemplo do lago, só que agora eu vou levar em consideração temperatura. Quanto mais baixa tiver a temperatura do lago, mais oxigênio terá dissolvido lá. Por isso que alguns peixes preferem lagos com águas mais geladas. Esses peixes têm maior ou menor demanda de oxigênio? Maior, galera. Se um peixe só sobrevive em água fria, é porque a demanda por oxigênio dele certamente é maior do que as das outras espécies. E o urso sabe muito bem disso, por isso que na hora que o urso vai caçar, ele já sabe onde procurar determinadas espécies de peixes, como, por exemplo, o salmão, que adora uma água gelada. Então isso quer dizer que essa espécie, ela precisa de um pouco mais de oxigênio para sobreviver. Espécies de peixes que, para eles, tanto faz temperatura, ou eles buscam temperaturas mais altas, tem menos oxigênio dissolvido lá. Então isso significa que eles não precisam de tanto assim, tanto oxigênio para sobreviver. E antes de eu finalizar aqui a nossa aula, galera, deixa eu fazer uma analogia para você agora compreender. Eu tenho certeza que com esses vários exemplos que eu dei na aula, você entendeu a lógica. Lembra que química não é decoreba. Se você decora a química, esquece, cara. Tu tá morto, vai ser uma pedra no teu sapato se você tiver que estudar decorando. Por isso que eu estou falando aqui com muita calma para você entender, correlacionar os exemplos e contextualizar. Vamos lá. Eu falei para vocês agora há pouco que é difícil dissolver um gás em um líquido, e isso em parte porque eles têm naturezas químicas muito diferentes. O líquido, as moléculas estão um pouco mais devagar e o gás é aquela agitação toda, né? Aquela correria toda. O que acontece, galera? Para você infiltrar um gás em um líquido, você meio que vai preencher esses espaços vazios que existem no líquido. Então, no líquido, as moléculas estão ali, ó, mais juntinhas. Quando você coloca o gás no líquido, esse gás ele vai ocupar esses espaços aqui, ó.
Por isso que quando o líquido está mais quente, é mais difícil dissolver gás nele. Raciocina. Se o líquido está quente, ó, o que acontece? As moléculas não estavam assim? Aí o líquido vai esquentando, ó. Olha para minha mão aqui, ó. O líquido vai esquentando, as moléculas ficam mais agitadas. Quando as moléculas ficam mais agitadas, esse gás que estava aqui, ó, ele bate nas moléculas do líquido, ele é pressionado de tudo quanto é lado, ele não fica à vontade e acaba indo embora. E galera, essa foi a nossa videoaula de hoje. Ó, essa é a primeira só dessa saga sobre soluções. Gente, se você assistiu esse vídeo até aqui, pelo amor de Deus, aqui ó, deixa o like, vai. Quando você faz essa coisa tão simples, ó, enquanto você está me assistindo, você ainda não apertou o botão do like. Tá me assistindo e não apertou, por quê, cara? Quando você aperta o like, sabe o que o YouTube faz? Ele entende que você gostou desse vídeo e ele entende que outras pessoas vão gostar igual você e vai mandar notificação para uma galera. Você me ajuda no crescimento do canal e eu te ajudo trazendo mais conteúdo de qualidade. Lembra que aqui, galera, não é curso de aprofundamento, não. Aqui é para quem tem dificuldade. Química básica, química do zero. Se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui porque logo mais eu volto para nossa segunda videoaula. Beleza, galera? E não se preocupem com exercícios ainda não, tá? Hoje foi uma aulinha bem básica, à medida que a gente for avançando na nossa playlist, eu vou deixar para vocês listinha de exercícios, beleza? Forte abraço a todos, até a nossa próxima aula, galera! Valeu!